Jesus é o provedor. Não há nada que eu possa dar aos irmãos, nada, mas Ele pode dar tudo, aleluia. Então é com este espírito que nós entramos neste culto, louvando e glorificando aquele que é o nosso Jeová Jiré, aquele que providencia, aquele que dá sem medida, aquele que abençoa, aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, rapidamente os anúncios, para nós entrarmos já na palavra e naquilo que o Senhor quer fazer esta manhã. Terça-feira as nossas irmãs têm a sua reunião, às 10h30, amém? As irmãs têm a sua reunião às 10h30, aleluia. Na quinta-feira temos também reunião de oração às 10h30. Quem é que precisa de orar? Todos. Esta reunião é para todos. Quinta-feira às 10h30. Nós estamos estudando na quinta-feira os 3 julgamentos do crente. Os 3 julgamentos do crente. Já vimos 2 aspectos e vamos continuar no terceiro nesta quinta-feira. E é maravilhoso quando nós abrimos a palavra do Senhor. É uma fonte que não se esgota, a palavra de Deus. E nós estamos vendo isto. Eu não sei se os irmãos que vêm, as irmãs que sentem bênção, não sei. Mas eu sinto bênção em estudar a palavra. Sabem de uma coisa? Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra é a única coisa que você tem, é a palavra. Amém? Então, meus irmãos, vamos então para a fase seguinte. E a fase seguinte é o seguinte. Temos aqui a nossa irmã Maria, que ela sentiu no coração falar para os irmãos. Despertar a vossa fé. Aquilo que foi a vida dela. Aquilo que o Senhor fez por ela. E em cada fase da sua vida, talvez Deus fale com o seu coração. E então, abra o seu coração. Abra a sua mente para ouvir aquilo que Deus tem através da sua serva. Fica à vontade, minha irmã. Até o meio-dia é dia, hein? Aleluia. Aleluia. Yeah. Então, é uma coisa que eu sei que muitos de vocês conhecem. Eu já vou nos tempos de La Rochelle Church. Tenho irmãs que às vezes que ainda estão a abençoar e a mostrar o amor que eu senti quando comecei a ir àquela igreja. E as coisas foram... Eu tive uma vida muito confusa, muito difícil, mas Deus... Eu não conhecia Deus como conheci depois. Em 1984, entreguei o meu coração a Jesus, ali em La Rochelle, quando o nosso irmão Dr. Ian esteve lá. E realmente foi a volta que a minha vida levou, mas o Senhor me introduziu a Ele. Interessante. Eu vou contar a história. Me introduziu a Ele e à palavra da Bíblia, na Bíblia. Eu era católica e não é? Cheguei a um ponto que precisava de mais e o Senhor conheceu e sabia o meu coração, embora ninguém me falasse da palavra, ou eu vivia em Blackpen, nada me foi dito, mas Deus preparou a minha trajetória. Tive muitas dores, muitas mágoas. Da idade de 5 anos comecei... A nossa vida foi muito muito difícil. Para uma criança de 5 anos. A minha irmã tinha 3 anos e meio. Foi difícil e conforme os anos iam passando havia mais dor, havia mais trauma, houve dor, houve confusão, houve muita coisa que aconteceu. Mas também houve coisas boas. Não é que depois eu vou elaborar um bocadinho mais. Mas a minha
Só para que vocês também entendam, porque eu sofri tanto como criança. É engraçado que o Senhor me chamou para trabalhar com crianças. Na verdade, crianças e jovens, porque uma coisa que eu já lá estive e sofri o que sofri, mas tudo é para bem, no fim, afinal de contas, não é verdade? Portanto, eu não quero só dizer que o meu coração estava totalmente quebrado, se posso dizer essa palavra, quebrado. Várias coisas tive que começar a ter fé que Deus me iria curar dessas coisas. Era mais muito emocional, parte emocional. Espiritual também, porque depois o Senhor começou a avançar com essa parte. E nunca tive assim parte física, porque sempre fui uma pessoa com muita saúde e muita força, que ajuda, não é? Mas essa outra parte era mais difícil. Portanto, eu só vou então dizer que, para mim, a parte que realmente me tocou e que ainda às vezes coisinhas aparecem, que o Espírito Santo está sempre a trabalhar, não é verdade? Ele é o nosso counselor, é o nosso aconselheiro. Portanto, isso tudo, às vezes eu estou a orar ou coisas acontecem e eu digo, afinal de contas isto ainda não está bem comigo. Então eu peço a Deus, oro e peço a Deus e creio que Ele vai tirando estas coisas, estas mágoas e estas coisas que uma pessoa carrega, às vezes anos e anos. Às vezes a gente até nem liga muito, pensa que não é assim uma coisa muito importante, ou, I'm strong, I can do it, eu tenho muita força, eu afinal de contas posso ultrapassar isto tudo, mas não é bem assim. Então eu vou começar a contar e de vez em quando vou talvez mandar 1 ou 2 versículos, porque também o tempo passa depressa. Portanto, eu nasci na África do Sul, os meus pais vieram de Portugal, meu pai veio para aqui, a minha mãe veio mais tarde, casou com procuração, não se conheciam, eram da mesma terra. E quando ela chegou aqui, tudo muito bem, claro, eu nasci, a minha irmã nasceu, nós vivíamos em Davila Street. Eu tinha 5 anos quando as coisas começaram a ficar muito difíceis. Porque a minha mãe começou a gostar de outra pessoa, não é? De outro homem. E o meu pai ficou muito abalado. E eu não vou contar tudo, mas lembro-me, eu tenho uma memória formidável, eu lembro-me de tudo que se passou. Do tiroteio da polícia, de aquelas coisas todas que acontecem e a gente ser levada para um lugar na casa para a gente não ver, mas a minha irmã era pequenina, já não foi tão, ela não se lembra de nada, mas eu lembro-me de tudo. Isso tudo foi uma coisa difícil. Entretanto, no dia seguinte ou dias depois, não recordo os dias, claro, a minha mãe pegou em nós e foi-se embora. E o meu pai chegou a casa e não havia filhas, não havia esposa. E então veio a saber que afinal de contas a minha mãe tinha levado a nós e escondeu-se. O meu pai era uma pessoa ele era muito bom, amava muito a ela e a nós. Mas como ele não conseguia nada do lado dela, ele resolveu que ia saber quem era essa pessoa que escondeu a minha mãe. E a nós, né? E foi ter com esse casal e disse, eu não tenho nada a perder. Não perco nada. Se tu e a tua esposa não vão buscar as minhas filhas, eu vou-vos matar. Eu sei que vou para a forca, naquele tempo era assim, não é? Não? Mas eu não me importo, porque a minha vida parou. Para que é que eu estou a viver? Para quê? Eu vou fazer isso. Acreditem que eu vou matar-vos. Eu quero as minhas filhas. Lembro-me que a minha mãe entregou as meninas, a nós as duas, esse casal, que eles iam levar-nos a comer ice cream e a brincar. E lembro-me do meu pai estar numa esquina e quando ele nos viu, ele dançou.
todo contente. Pegou em nós, levou-nos para Moçambique, para o comboio. Ninguém soube de nada. Não sei como é que ele fez aquilo, porque nunca realmente perguntei, mas eu sei que isso aconteceu, que eu lembro-me do comboio, lembro-me de chegar a Moçambique, entregou a mim a um casal de primos e a outro casal, a outra irmã. Ele diz que a gente vai dividir as crianças porque ela não pode vir buscar as duas. A gente fala uns com os outros, isto não vai, elas não vão. E então ficámos assim. O trauma disso tudo. Tive que ir para a escola, não é? 6 anos, tive que ir para a escola. Eu não conseguia nada. Não falava, não aprendia, não tinha coragem de fazer nada. Tive assim, mais ou menos, até quase ao fim do ano. Mas antes do fim do ano, chamaram os nossos cuidadores, se podemos chamar assim, né? Caregivers. Chamaram. E disseram, esta menina não tem capacidade de estudar. Portanto, queremos que ela vá para uma Special Needs School, que é uma escola com crianças com dificuldades para estudar. E o meu primo, chamava-lhe primo Chico, ele disse, mas como é que pode ser? Ela não é assim tão coisa, ela é muito fechada. E ela teve estas dificuldades. Não. Pronto. Mas Deus, e a palavra é muito forte nisso. Ele já trajetou tudo para nós. E ele, então, pouco tempo depois, a gente mudou para outro lugar, a 10 quilómetros da cidade. E então, a minha prima, chamava-se Emília, o que é que vamos fazer com a comida agora? Como é que a gente ela pode ir para lá e vir de base com 6 anos de idade? E então, ela resolveu, vou falar com a diretora da escola, daqui deste lugar, foi falar. É por isso que eu gosto muito de professoras como ela. Ela era uma professora muito rigorosa. A gente tinha medo das palmatórias e aquelas coisas todas, mas ela não foi assim comigo. A minha prima Emília explicou-lhe. Ela olhou para mim e disse assim, não há nada de errado com esta menina, eu tomo conta dela. E eu estava cheia de medo dela, que já sabia que ela não era grande. Ela era assim, uma pessoa com muita força e tal. Anyhow, mas ela, por acaso, foi formidável. Ajudou-me muito, não vou nos detalhes todos, mas a partir daí, todos os anos, eu passava. Portanto, estão a ver o que é que o trauma pode fazer? Terrível. Eu passava. Prontos. Depois, agora vamos lembrar que, embora a gente não tenha os nossos pais, a palavra diz que Deus, Ele é o pai, is the father to the fatherless. Ou é o pai dos órfãos. Porque eu era como se fosse órfã, não é verdade? Eu e minha irmã. Mas Ele estava a tomar conta do assunto. Ok? A seguir, eu tenho aqui umas notazinhas para depois não me levar muito tempo. E então, portanto, foi assim que ficamos. Então o meu pai ia todos os anos lá. A minha mãe, claro, não conhecemos, mas o meu primo Chico dizia, olha, a tua mãe é a tua mãe, o teu pai é o teu pai, isso nunca vai trocar. Portanto, vocês as duas, vocês têm que amar a vossa mãe. Quando a virem outra vez, vocês são gente muito nova, vocês não sabem, a vida dá muitas voltas e muitas coisas. Ela era uma pessoa muito wise, muito sábia. Então, olha, vocês, é bom que vocês, um dia, quando encontrarem a vossa mãe, just love her, ama. Não point fingers, não acuses, nem faças nada disso, porque tu não sabes a história toda. Portanto, é melhor que façam assim. Entretanto, quero ficar a gente continuou a estar ali, meu primo Chico e a minha prima Emília, quando eu tinha 13 anos, e a minha irmã 11, o meu pai resolveu que era tempo que a gente voltasse, porque ele levou o nosso caso
Supreme Court. E ele ganhou custody. Não sei dizer em português. Ok, é fácil então. E ele ganhou isso. Levou anos, pagou muito dinheiro, mas prontos. E então ele já estava safo para trazer para aqui e a minha mãe não podia tocar. E então a gente veio para aqui. Mas uma coisa muito triste e muito brusca aconteceu. Chegámos aqui, tivemos aqui 3 meses. E mais ou menos a meio desse tempo, meu pai ficou tão mal, ele faleceu. Antes dele falecer, meus cuidadores de Moçambique, meu primo e minha prima vieram cá acima. E ele, quando ele os viu, parece que deu ordem ao corpo que podia falecer. E foi. E entretanto, fomos para Moçambique. Até ali. Meu pai estava a pagar, não é? Mas a partir daí, quem é que estava a pagar? Eram os meus primos. Não é? Foi tempos muito difíceis, de finanças, de falta de dinheiro, falta disto, falta daquilo. E a gente queria estudar, porque o meu primo Chico, como eu disse, ele era muito sábio e estava sempre a dar sonhos. Um dia tu vais ter um carro. Vais ter um carro. Nem tu tens um carro e tu estás a dizer que eu vou ter um carro. Não é? Ele era assim, muito interessante, uma pessoa muito especial. Então, havia só uma mulher no nosso lugar onde vivíamos. Era só uma senhora que conhecíamos que guiava. Porque ninguém mais guiava, de mulheres especialmente. Mas ele dizia isso. E um dia há de ter um trabalho, há de ter um lugar em que tu possas não ter estas dificuldades de finanças, como nós estamos a ter. Entretanto, nós as duas estudávamos muito e começámos a fazer bursaries, pedir assistência para estudos, e como a gente éramos muito clever, muito espertas nisso, a gente todos os anos ganhávamos o concurso e todos os anos a gente estava a estudar. Eu estava a ver que a gente ia ser alguém e a gente realmente ia vencer aquela pobreza toda. Pronto, eu não quero falar mais nisso porque senão depois vou levar muito tempo. Ok. E então, Moçambique. Teve aquela guerra em 74. O meu primo Chico chegou ao pé de nós, arrumem a mala. Eu não vou, e a prima não vai, porque ela está muito cansada e está um bocado doente, está doente. Mas tu vais com este casal e as filhas, porque as miúdas eram muito nossas amigas. Vocês vão para a África do Sul, isto depois acalma, depois vocês voltam. Eu disse, está bem. Também não vou elaborar o que foi essa guerra. A gente viu coisas que traumatizam e magoam e muito medo. Muito medo. Fazem uma ideia, não é? A gente não fez mal a ninguém, a gente amava uns aos outros, trabalhávamos uns com os outros, íamos para a escola uns com os outros. Uma das minhas melhores amigas era de cor. E qual era o problema? A gente não sabia, a gente não vê cor. Qual era a história? Foi difícil. Deixámos tudo, viemos. Mas Moçambique não ficou em paz. Cada vez ficou pior. E chegou a altura que aquela família teve que ir para Moçambique, arrumar as malas e ir para Portugal. E nós tivemos que ficar. Ficámos com a minha mãe, o meu padrasto, a minha irmã, meia-irmã e meio-irmão. E isso para mim foi uma coisa que eu não queria. Queria voltar, queria estudar, porque uma coisa é certa, quando eu vi a minha mãe e a minha irmã também, nós amámos-la. I'm telling you, we loved her. Aquele meu primo era muito especial. E não havia nada de contras nem nada, porque ele tinha ajudado a gente nesse aspecto. Depois disso tudo, perder os amigos, perder isto, perder aquilo, coisas muito difíceis, não é?
foi difícil. E viver com o padrasto, que ele fez o melhor que ele pôde, mas a personalidade dele era uma pessoa muito rigorosa, muito... Bem, ele é o que é, as pessoas são o que são. Entretanto, eu estava muito abalada. Por volta dos 20 anos, eu comecei a procurar Jesus. Não Jesus como eu conheço, mas eu comecei a querer mais, porque eu ia à Igreja Católica e aquilo já não chegava. Seek and you shall find. Procura e encontrarás. E foi assim que aconteceu. Isso aconteceu. Eu estava tão envolvida em conhecer este Deus, porque eu, no meu coração, eu queria ajudar outros. E como é que eu posso ajudar outros se eu não tenho Deus em mim para me guiar e me ajudar? Tinha 20 anos. E então, fui a um braai de amigos da família e encontrei uma senhora que nunca vi, nem nunca voltei a ver. E começámos a conversar acerca de coisas de psicologia e aquilo tudo, e ajudar outras pessoas. E ela disse-me, olha, sabes uma coisa, vais à livraria pública, vais a lugar assim, e encontras lá livros que são fáceis de ler, e tu vais conhecer um pouco mais acerca do que tu estás interessada, para ajudar outros. Ok. Foi tal e qual. Entrei pela livraria, entrei onde ela disse para eu ir, fui àquela shelf, prateleira, guess what? Vi um livro muito interessante, The Power of Positive Thinking, escrito por um homem crente, um pastor. Mas o que é que eu sabia? Achei aquele título e eu comecei a ver lá para dentro e disse, isto aqui é fácil de ler, porque eu não queria coisas assim, todas complicadas. Eu sou uma pessoa simples, queria uma coisa simples para aprender. Comecei a ler versículos. Disse, eu não sei disto. Olha, vou perguntar à minha mãe acerca da Bíblia. Mãe, tu tens uma Bíblia? Parece que sim, deve ter uma Bíblia aí em qualquer lado. Deixa-me lá procurar. E então lá veio a Bíblia cheia de pó. E então eu comecei a ler, porque eu tinha aprendido que tinha que começar pelo Novo Testamento, né? E então eu comecei a ler. E comecei a aprender. Agora vou dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso foi um dos melhores para mim, porque eu só queria que o Senhor me fortalecesse e conseguisse vencer e aquilo tudo, não é verdade? E era mais e mais versículos. Depois comecei a ler partes da Bíblia. E um dia havia lá uma grande discussão entre a minha mãe e o meu padrasto lá no quarto. E aí os miúdos, estávamos todos um bocado assim, não é? E eu fui para o quarto para orar, porque eu também já estava a aprender a orar. Eu não estava lá a rezar aquelas rezas todas, porque aprendi nos livros, que afinal de contas eu posso falar com o meu pai, porque ele é meu pai. Pronto, eu comecei a falar com ele. Então eu meti-me no quarto e comecei a falar com Deus, e comecei a abrir a Bíblia. Jesus calma a tempestade. Eu disse, olha que isto é mesmo uma tempestade, já viste? E tem aqui uma palavra tão boa. Que bom, não é verdade? A Bíblia é formidável. Ok, não quero levar mais. Já estou um bocado à frente. Ok, em Jeremias 29:13. É só este versículo. Tu me procurarás e me encontrarás quando me procurares com todo o teu coração. Wow! That really spoke to me. Isso foi mesmo formidável. Então, eu meteu-me na cabeça, eu quero, isto tem que haver melhor que isto. Eu ainda estava na Igreja Católica. Disse, meu Deus, eu tenho que fazer, alguma coisa tem que acontecer, tem que ser mais. Então, comecei a orar. Disse assim, primeiro, eu queria ser uma nun. Uma nun é uma freira, ia ser freira. Mas aquilo fazia-me muita tristeza. Pensava na freira e só chorava. Eu só chorava. Mas como é que pode ser? Não devia ficar muito contente, não é verdade?
Mas eu não ficava contente, estava toda triste, porque eu sou uma pessoa de muita energia, e eu dizia assim, põe aquelas freiras todas malucas, porque aquilo não vai trabalhar. E eu estava muito triste, muito triste. E então um dia falei com Deus e disse, olha, sabes, Senhor, eu não acredito que isto seja correto, porque realmente isto, não, eu devia estar toda contente e assim, agora só choro, não pode ser. Então, olha, eu disse assim, olha, Senhor, sabes uma coisa? Todos estes rapazes que estão aqui à minha volta, nenhum deles me tem-me servido. Eu não gosto de nenhum deles, eu acho que têm só defeitos, não é? Era tudo defeitos. Nenhum deles era especial. O Carlos não estava na picture. E, entretanto, eu comecei a orar. Eu disse ao Senhor, olha, vocês, a gente às vezes, não é? Quando a fé está assim tão forte, uma pessoa faz assim. Eu disse, olha, Senhor, sabes uma coisa? Eu vou-te fazer uma pergunta, vou-te pedir uma coisa. Se nada acontecer dentro dos 6 meses, se eu não encontrar a pessoa certa, então eu vou ser nano. Pronto, é isso que tu queres. E pronto, eu pus isto no Senhor. E sabem, pouco tempo, 3, 4 meses depois, tenho um telefonema. O Carlos conseguiu descobrir onde é que eu estava, que ele andava à procura de mim, pelos vistos, porque nós éramos muito amigos em Moçambique. Mas em Moçambique a gente não podia ser namorados, porque o meu primo Chico dizia, se tu arranjas um namorado, acredita que eu vou-vos tirar da escola. E eu, não pode ser. Porque eu queria, a escola era tudo, ele sabia, ele era esperto. E então não havia boyfriends, não havia nada de rapazes. Quando ele apareceu na minha vida, começámos a beber café juntos, ele vinha-me visitar e tal e quê, tal e quê. E a ideia da Nan desapareceu, porque realmente o coração... E depois eu fiquei muito contente quando soube que ele ia à igreja evangélica e depois começámos a conversar acerca disso. E, entretanto, quando começámos a ir ali, eu realmente senti-me muito amor. Ninguém me conhecia, só sabia que eu era a esposa do Carlos e a nora dos irmãos Xavier. Mas fui muito, muito bem recebida, nós fomos muito amados, muita oração aconteceu. E então, deixa-me só tocar aqui. Prontos. O meu versículo, um dos versículos que eu li, que me ajudou muito a resolver, a receber cura para as feridas do passado, como vocês veem, há muitas, não é verdade? E há pessoas que ultrapassam isso diferente, cada um tem a sua personalidade, não é verdade? Mas aquilo de Moçambique, assim, e o que aconteceu do trauma da minha família, do meu pai falecer, aquelas coisas todas, não é? E aquela falta de finanças, mas as pessoas ajudavam. Um dava roupa, outro dava isto, outro aquilo. A gente estava sempre mais ou menos, sempre conseguimos. E então este versículo é Salmos 147, 3, diz, não sei se... 3, o 3. Portanto, eu vou dizer, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Ok? Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Não é? E eu agarrei muito a este versículo. E ainda às vezes a gente tem assim coisinhas que aparecem, eu vou, e eu sei que Ele cura, e Ele faz tudo por nós. Se nós pedirmos, nós receberemos. Portanto, só para dizer, se há pessoas aqui que estão com mágoa, desapontamentos, memórias tristes, quebrantados, não é? Ele nos sara. Bless the Lord. Thank you. Glória a Deus. Irmãos, é verdade. Muitas vezes nós olhamos para as caras das pessoas, mas nós sabemos
passou. Aquelas mágoas, aquelas dores, que muitas vezes nós choramos sozinhos. Ninguém sabe, ninguém vê. Mas uma coisa que me alegra muito é que o nosso Deus está pronto a sarar todas estas coisas. Talvez, como a irmã disse esta manhã, tu também tenhas assim um passado. Nós já vamos orar, já vamos orar. E eu creio que Deus quer abençoar a vossa vida. Amém? Eu vou só chamar a Sandra. Ela também tem uma palavrinha para vós. Depois nós vamos orar. Depois nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Okay. Bom dia a todos. Aleluia. Como a Maria falou agora, a minha vida, eu sou nova, mas a minha vida foi muito, mesmo a maneira a Maria falou. O Senhor trabalhou na minha vida também, mas é todos os dias. É todos os dias. As dores a gente sente. Eu tenho um pai. Ele não mostrou. Ele não mostrou-me amor. Ele não tinha nada para mostrar-me, porque ele não sabia como para dar. Porque a mãe dele e o pai dele não deu ele o amor, ele precisava também. Eu tinha uma mãe, ela era mesmo santa. Ela foi para casa quando eu tinha 3 anos. Ela era meu tudo o que quando eu queria falar com uma pessoa, era a mãe. Eu não conhecia o Senhor Jesus, eu não conhecia o Pai no céu. Mas quando também foi com o Senhor, eu queria mais, eu precisava mais, porque eu tinha tantas dores aqui dentro, no meu coração. Eu tinha irmãs e irmãos, mas eu sou o bebê da família, the black sheep of the family. Maybe you can translate that for me, Pastor. Eu não queria ser mas o que a minha família chamou-me. Até o dia eu dei o meu coração ao Senhor. Mas não parou aí. Todos os dias, até agora, eu tenho coisas no meu coração. E é verdade o que o pastor Mário disse. Quando irmãs e irmãos olham para mim,
don't see that pain. Porque o Senhor está a trabalhar com essas dores. Mas é dia. Todos os dias. Todos os dias, como a Maria disse. If we ever think that we've arrived, Pastor, in that pain, then it means that we have still so much to deal with. Muito mais para tratar. Eu só tenho Sim. Bible verse. Thank you, Pastor. Sorry, I'm shaking so much. 3 John 2. 3 de João, versículo 2. Dear friends, I pray that you may prosper in every way and be good health physically, just as you are spiritually. The Lord's, o Senhor está a dizer a gente hoje, o corpo e a alma e o espírito tem que estar bem com isto tudo. Os três. Porque a gente é alma, corpo e espírito. Quando tem um problema na alma, isso é de onde as dores vai sentar. Quando eu penso para trás, quando eu falo com o pai no telefone, porque o pai está ainda vivo, ele não tem pernas. Eles cortarem as pernas do meu pai, porque ele tem sugar diabetes. Diabetes. Mas ele está a sentar agora com dores ainda no coração. O que aconteceu com ele quando ele era mais novo. Mas ele está a falar com o Senhor. E o Senhor está healing. Curando Sarando. o coração dele. Mas agora ele olha para os pés das pernas dele e ele diz: olha o que aconteceu comigo. Because eu nunca queria Nunca acreditei. Yeah. E o que o Senhor Jesus pode fazer na minha vida. So, quando eu falo com o pai, ele está em JB. Eu falo com ele no telefone. Pela primeira vez, ano atrás, ele disse-me no telefone, Sandra, a mãe chamava-me Sandrinha, e a Tina. Ele disse, Sandra, quando ele ia dizer tchau no telefone, ele disse, Sandra, eu tenho-te, amor. A primeira vez em 47 anos da minha vida, eu ouvi o meu pai dizer, ele ama. Mas por quê? Because eu estou a contar o Senhor todos os dias para trabalhar no meu coração, nos dores, on the bondages and the hiccups of the past. Não quero ficar com as amarras do passado. Mas é todos os dias. Isso era só o que o Senhor queria dizer. Amém. E o pastor vai
chamar as pessoas Amém. para a frente. Amém, amém. Irmãos, é muito verdade. É muito verdade que a nossa vida tem altos e baixos. Há aqui que há alguém que não tem altos e baixos? Eu quero saber o que acontece com vocês. Só Deus, não é? Todo o resto tem altos e baixos. E às vezes, quando as coisas vão em baixo, dói tanto, aflige tanto, e há tanta coisa que nos puxa para baixo. Mas sabem de uma coisa? Jesus está aqui para te puxar para cima. Você acredita em Jesus? Então, vocês ouviram da parte da Maria, não vou falar mais, mas vocês ouviram uma e outra. Se você tem algum trauma, se você tem alguma mágoa, se você tem alguma dor, se você tem um ressentimento passado, se você tem alguma coisa contra o seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, outras pessoas, é hora de limpar o coração. É hora de tirar os impedimentos para deixar Deus fazer a obra dele. Quantos aqui precisam de oração assim? Quantos? Quantos? Se eu vou chamar, todos vêm à frente. Sabem? Mas vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Nós só vamos criar aqui um espaçozinho para os irmãos virem aqui à frente. Só para nós pormos as nossas mãos em você. Só para libertar a bênção de Deus na sua vida. Só para que haja um toque do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já, venham. Fiquem aqui à frente. E quando a gente orar, você pode sair, dar lugar a outros. Nós cremos que o Senhor está aqui. Amém. Você acredita que o Senhor está aqui? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou chamar a Carmen também, por favor. I'm going to call Ian. Please just help us to pray for the people because the time is also going. Aleluia. Sandra, please help us. Yeah. Aleluia. Aleluia. Também podes orar, Luís, por favor. Aleluia. Vocês acreditam que Deus pode mudar a tua vida? É este Deus que nós servimos, meus irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, meus irmãos. E aquilo que nós vimos Deus fazer na vida das minhas irmãs, aquilo que Ele fez na minha vida, Ele fez na tua vida, Ele faz na tua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos começar a orar então. Aleluia. Pai, no nome de Jesus. Sabemos que estás aqui, Senhor, para tocar na vida e no coração da minha irmã. Faz a obra, Senhor. Faz a obra, Senhor. Faz a obra no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Faz a obra na vida do teu filho, Senhor. Tu conheces o coração dele. Em nome de Jesus, Senhor, renova tudo no meu irmão. Desde a cabeça aos pés, renova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.